Olá, amada e querida Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz e amigos e irmãos, a todos que estão assistindo aí a nossa ECAD, da nossa Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz. Primeiro, saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo. Agradeço a todos que estão assistindo e compartilhando, não só os cultos dominicais, mas também a nossa Escola de Capacitação de Discípulos, a nossa EBD, não podemos estar juntos nesse momento fisicamente, mas estamos juntos aí através do YouTube, também através do Facebook da nossa igreja, ministrando essa aula da ECAD. Nós já tivemos duas aulas anteriores, ministramos a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e nesses próximos domingos nós vamos agora ministrar a carta, a epístola do apóstolo Paulo a Gálatas, epístolas de Gálatas, a carta aos Gálatas, nós vamos estudar nesses 2 domingos. Separamos essa aula em 2 etapas. Neste domingo, nós vamos fazer uma aula introdutória e estudar os 2 primeiros capítulos. No próximo domingo, estudaremos do capítulo 3 ao capítulo 6. Que o eterno Deus nos abençoe. Antes de iniciar a aula, gostaria de estar orando com você. Você ore comigo, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos agradecer a Deus por esse momento, pedindo para que o Espírito Santo dele dirija essa aula e fale aos nossos corações. Tudo bem? Senhor amado e querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez que o Senhor nos dá, de estar abençoando vidas, de estar cuidando de pessoas, através do ensino, Pai, do ensino religioso, através da nossa ECAD, da Escola de Capacitação de Discípulos. Te peço que o Senhor abençoe a vida das pessoas, que tudo que viemos a falar saia do seu coração, Pai, diretamente para o coração de cada um que está assistindo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Queridos, amados irmãos e irmãs, gostaria de pedir a você, que você pegue uma Bíblia, pode ser do celular, pode ser a de papel, a tradicional, e abra a sua Bíblia. Vamos estudar a palavra de Deus. Você vai acompanhar comigo lá nas cartas de Gálatas, lá no final da Bíblia. Abra comigo, acompanhe comigo. Você que já é da nossa igreja, que é crente em Cristo, já entregou sua vida a Jesus, e você que está querendo aprender um pouco mais da palavra, acompanhe com a gente. Abra aí em Gálatas, já deixa aberta a sua Bíblia lá em Gálatas, que nós vamos aprender essa carta maravilhosa. Como nós vamos fazer? Vou fazer uma introdução, mostrar para vocês um pouco da história dessa carta, quem escreveu, a data que foi escrita, o propósito dessa carta, e depois a gente entra capítulo a capítulo desta carta. Tudo bem? Vamos lá, meus queridos, vou fazer uma parte introdutória aqui, e dizer quando foi escrita essa carta. Essa carta provavelmente foi escrita entre 49 e 55 anos depois de Cristo. Os historiadores colocam essa data como a data provável, alguns botam um pouco depois, mas a data mais aceita é essa, entre 49 e 55 depois de Cristo. Essa epístola aos Gálatas é uma epístola muito interessante. Martinho Lutero, que é o pai do protestantismo, ele dizia que era a epístola de Paulo que ele mais gostava, ele era mais apaixonado. Dentre as epístolas de Paulo, a epístola de Gálatas, ele falava que ele era mais apaixonado, que ele mais gostava. Ele chegava a dizer também que essa epístola era uma carta magna da liberdade cristã, É uma carta que defende ferrenhamente a doutrina da justificação pela fé. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, Quando nós começarmos a estudar ali o capítulo 2, nós vamos ver ali que o apóstolo Paulo ferrenhamente defende a justificação pela fé. E é uma epístola também
que batia forte no movimento neo-judaizante. O que é isso? Existiam mestres e existiam líderes daquela igreja que defendiam a volta de certas práticas judaicas, dizendo que para a salvação não bastava Cristo. Além de você entregar sua vida a Cristo, além da fé, você deveria também voltar a certas práticas judaicas. E essa carta está ali, o apóstolo Paulo batendo forte, firmemente nessas práticas, né? A autoria, já estou falando dele aqui constantemente. O autor dessa carta, né, dessa epístola, é o apóstolo Paulo. Quando nós chegarmos nos capítulos, nós vamos ver que no capítulo 1, versículo 1, o próprio apóstolo Paulo se identifica como autor e apóstolo daquela carta para aquela igreja. E tem um dado interessante lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 30, né? O doutor Lucas, né, já cita que essa carta foi entregue. Depois vocês vão lá e leiam Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 30, que está dizendo que foi entregue a carta a Antioquia. E o que era Antioquia? Antioquia ficava no sul da Galácia, ou seja, no sul daquela cidade, era uma província que ficava ao sul. Então ali o Lucas, o doutor Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos, né, e do Evangelho de Lucas, já está ali, mostrando que foi entregue aquela carta, né, àquela igreja. E qual o propósito e o motivo de ter escrito essa carta, né? São três propósitos básicos, três propostas que o apóstolo Paulo levou àquela igreja, né? O primeiro era combater, como já falei aqui, combater os falsos mestres com relação à doutrina que eles usavam sobre a salvação, né? Alguns mestres e líderes daquela igreja estavam ensinando para aquela igreja a necessidade de guardar a lei de Moisés junto com a justificação da fé, de crer em Cristo para a salvação. O apóstolo Paulo deixa claro na carta, no capítulo 2, nós vamos ver lá, que basta Jesus. E ele explica claramente lá no capítulo 2, que nós vamos ver já, que ele é contra, isso tem que sair da igreja, não há necessidade de prática judaica nenhuma, não há necessidade de voltar à lei mosaica nenhuma, que basta a fé em Cristo, a fé em Cristo. Então é justificação pela fé, é um dos propósitos. O segundo propósito é Paulo, que defende o apostolado dele. Esses mestres e esses líderes não estavam aceitando naquela igreja o apostolado do apóstolo Paulo, né? Então lá no próprio capítulo 1, verso 1, ele cita isso, e também no capítulo 6, versos 17, o nosso querido apóstolo Paulo ali defende ferrenhamente o apostolado dele. Nós vamos ver isso, né? O terceiro grande motivo que o apóstolo Paulo estava combatendo ferrenhamente aquela igreja era combater a falsa ideia da liberdade cristã. A partir do capítulo 5, nós vamos aprender ali que o apóstolo Paulo repreende a igreja de Gálatas sobre usar a liberdade cristã como um subterfúgio de ser uma igreja e agir aquela igreja de forma carnal e de forma imoral. Aquela igreja estava interpretando errado a liberdade cristã, estava usando essa liberdade, usando para utilizar a fé deles, porém, usando essa liberdade para práticas imorais e práticas carnais. Então, a gente vai aprender também, lá no capítulo 5, sobre essa liberdade errada que aquela igreja estava utilizando, e vamos aprender para a nossa vida hoje, para a nossa igreja hoje. Tudo bem? Vamos iniciar agora o estudo de capítulo por capítulo. Hoje,
né? Nós só vamos ver o capítulo 1 e o capítulo 2, tudo bem? Abram a sua Bíblia lá em Gálatas, abre sua Bíblia em Gálatas, vamos agora para o capítulo 1. O capítulo 1, do verso 1 ao 5, o nosso querido e amado apóstolo Paulo, né, ele já se identifica tanto como o autor desta carta, como também o apóstolo. Vamos ler, lê comigo aí, 1, versículo 1, diz assim: estou com a Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, tudo bem? Mas pode ser a Bíblia que for, abra aí e vamos que vamos, vamos lá. Capítulo 1, verso 1, diz: eu, Paulo, escreva essa carta. Olha aí, ele está se identificando como o escritor dessa carta, o autor dessa carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo. Opa, já começa aí o apóstolo Paulo a defender o apostolado dele para essa igreja. Não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Olha que interessante, meus irmãos, o apóstolo Paulo já se identifica nesse verso 1, né? E ele, além de se identificar, ele já começa deixando claro para aquela igreja que o apostolado dele não foi algo escolhido por ele ou por qualquer outra pessoa, foi por Jesus Cristo e foi por Deus. Já começa aí o nosso querido apóstolo Paulo a defender o seu apostolado, já colocando para a igreja, ó, eu sou apóstolo porque Deus escolheu, Jesus me mandou essa missão. Já começamos aí, ver o nosso querido apóstolo Paulo, né, a defender o seu apostolado, né, o seu trabalho missionário, né. O verso 6 ao verso 10, vamos lá, do verso 6 ao verso 10, Paulo já está combatendo os falsos legalistas, já começa a debater esses falsos mestres, né? Onde ele deixa claro que se o evangelho que for pregado não for esse, que seja maldição, que seja anátema, como diz a linguagem mais antiga, né? Que seja anátema, que seja maldição. Vamos ler comigo aí do verso 8 e o verso 9, olha o que diz a palavra de Deus, ó. Mas, se alguém, mesmo que seja nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês o evangelho diferente daqueles que temos anunciado, que seja amaldiçoado, em algumas linguagens é que seja anátema. Verso 9, olha o que diz, ó. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. O apóstolo Paulo aí já está deixando claro para a igreja que qualquer ensinamento, ou qualquer pregação, ou qualquer coisa que chegue a vocês, que não seja o evangelho que já foi pregado a vocês e que é pregado a vocês, se for algo diferente disso, que seja amaldiçoado, que seja maldição. O apóstolo Paulo aí está deixando claro aí já uma coisa: se estão ensinando a vocês algo fora do que é desse evangelho, que seja maldição. Ele já começa firme, ele já começa forte aí, já começa sendo bem firme com a igreja, deixando claro para esses mestres que o evangelho que foi pregado, o que eles estavam levando lá não era o evangelho de Cristo. Mas vamos lá, do verso 10 ao verso 16, Paulo aí declara, né, que o evangelho, né, vamos ler comigo aí a partir do verso 11. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana, eu não o recebi de ninguém, e ninguém ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus que o revelou. O apóstolo Paulo aí está refutando, defendendo o evangelho dele, a pregação dele, defendendo o apostolado dele para essa igreja. E aí, a partir do verso 11, ele defende de forma mais clara, de forma mais pesada, dizendo que tudo o que ele ensinou, tudo o que ele afirmou para aquela igreja, não foi invenção humana, nem invenção dele. Ele deixa claro no verso 11 e 12. Ele recebeu de Jesus Cristo. Ele diz, para defender esse apostolado dele,
que o próprio Jesus, o próprio Cristo, revelou para ele esse evangelho. Paulo aí, mais uma vez, defendendo veemente o seu apostolado para aquela igreja. Amém? Vamos lá, a partir do verso agora 17, vamos lá, do verso 17 ao verso 23, Paulo cita o período aí, do 17 ao 23, cita o período em que ele permaneceu longe da igreja lá em Jerusalém, né, e que trabalhou com os apóstolos, com os primeiros apóstolos, com Tiago, com Pedro. Está aí o querido apóstolo defendendo mais uma vez, no final desse capítulo 1, ele defende mais uma vez o apostolado dele. Era importante para o querido apóstolo Paulo defender o apostolado dele, pois esses mestres estavam ensinando para a igreja que o que Paulo tinha pregado, o que Paulo tinha ensinado, provavelmente não estava vindo de Deus, do Espírito Santo de Deus para ele. Porque ele não era um apóstolo. Então Paulo defende que ele era apóstolo sim, que ele aprendeu diretamente com Cristo, que ele viu a Cristo. E foi o próprio Jesus Cristo que passou esses ensinamentos e esse evangelho para eles. Amém? Vamos agora para o capítulo 2. Capítulo 2. O capítulo 2, né, do verso 1 ao verso 5, né, Paulo aí já defende aí, relata, né, o trabalho que ele teve com os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram aqueles que não eram judeus. Aqueles que não eram judeus eram considerados gentios, eram chamados de gentios. E Paulo defende aí o seguinte, olha, o trabalho que eu tive com os gentios foi um trabalho divino, veio do Senhor, não veio de mim mesmo. Foi uma ordem, uma ordenança do Senhor. Vamos lá, leia comigo aí o verso 2 do capítulo 2. Olha o que diz o texto. Voltei para lá, porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Olha que interessante, o apóstolo Paulo já está dizendo, declarando que foi Deus que revelou que ele devia voltar lá para pregar, para ensinar. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncia aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. O apóstolo Paulo explicando, ele estava nessa carta explicando para aquela igreja, que na reunião com a liderança da igreja, ele já estava explicando que o trabalho que ele estava tendo que ele levava aos gentios era de Deus, defendendo aí ainda mais o apostolado dele. Do verso 11 ao 14, mostra uma coisa interessante do querido apóstolo Paulo. Do 11 ao 14, mostra uma pequena intriga e uma briguinha que ele teve aí com dois apóstolos aí, né? Com dois líderes da igreja. Um problema, né, que ele teve com Pedro, né, e com Barnabé. Olha o que diz o texto aí. Por conta, né, dos ensinos judaicos que estavam sendo ensinados. E ele aí relata que ele repreendeu Pedro e repreendeu Barnabé por isso. Olha aí, vamos ler do verso 11 ao verso 14. Olha só ele citando para a igreja de Gálatas. Olha, porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Paulo está falando de um dos grandes líderes da igreja, de Pedro. Verso 12, de fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeição com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os judeus. Olha aí, na verdade Pedro aí estava sendo duas caras, né? Enquanto estava com os não-judeus, agia de um jeito. Quando chegavam os judeus, ele já mudava. E Paulo repreendeu ele.
Verso 13, vamos comigo aí. Verso 13. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas. Olha como ele, pegou pesado aí. Do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia. Ou seja, o apóstolo Paulo aí, mostrando para a igreja de Gálatas que ele condenava veemente isso. Todos são iguais, ele deixa claro isso. 14. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os judeus a viverem como judeus? Paulo aí, para a igreja de Gálatas, está batendo e combatendo de forma veemente, a hipocrisia que existia naquele meio, naquele momento. Não só naquela igreja, mas até na liderança da igreja como um todo. A hipocrisia de se agir, o judeu, quando estava com o judeu, agia de um jeito, quando estava com o gentio, agia de outro, mas quando estavam os dois grupos juntos, existia essa hipocrisia, de perseguição aos gentios por não praticarem as práticas judaicas e também por não serem circuncidados. Então, Paulo aí está batendo muito forte, no apóstolo Pedro e também em Barnabé, né? Como nós lemos aqui no versículo 11 ao 14. Para finalizarmos a nossa aula hoje, quero ler com vocês aí a defesa de Paulo da justificação pela fé, né? Paulo defende a doutrina da justificação pela fé. O que é isso? Salvação é por meio de Jesus Cristo de Jesus, é pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo coloca isso para essa igreja estava tendo um probleminha com relação a isso, estavam ensinando nessa igreja, né, que não bastava apenas crer em Cristo, para você ser salvo, para você ir para o céu, para você morar com Deus, não bastava crer em Cristo. Eles estavam ensinando que havia necessidade de circuncidar, de se abster de certos alimentos, ou seja, estavam ensinando que deveria voltar aquela prática lá de Moisés, as práticas que diz na Torá. E a partir do verso 16, o apóstolo Paulo aí combate essas práticas e defende a justificação pela fé. Leia comigo, olha o que diz o verso 16 do capítulo 2. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, glória a Deus, e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Verso 17, ao procurarmos ser aceito por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Apóstolo Paulo, está ensinando para essa igreja que tanto judeu quanto não judeu é justificado pela fé. Precisa crer em Cristo somente em Cristo, para ser salvo. Vou fechar aqui a nossa aula de hoje, deste domingo, e vamos voltar no próximo domingo, estudando o capítulo 2, capítulo 3 ao capítulo 6, para finalizarmos a nossa aula. Que o eterno Deus abençoe você. Quero fazer um pedido a você. Tanto o culto quanto os estudos que estamos tendo, assistam, compartilham, isso é bênção para a sua vida. Que Jesus te abençoe, que você possa compartilhar essas aulas, que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus, você possa aprender da Bíblia. A Bíblia é linda,
ela nos ensina sempre, está sempre nos ensinando, ela é sempre nova, a Bíblia é tremendo. Então eu desafio a você, compartilhe esse vídeo no YouTube, desafio a você também, assista também lá no Facebook, convide seus amigos, convide sua célula, passe para os seus amigos. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. E espero vocês no próximo domingo, para finalizarmos a nossa carta aos Gálatas. Que Jesus te abençoe. Grande abraço.